10 dias de oração, terceiro dia, vencendo no juízo investigativo. 1 Coríntios 4, versículo 5 diz: Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. No juízo investigativo, também conhecido como pré-advento, o crente é julgado diante dos seres celestiais com base no conteúdo dos livros que são abertos antes da segunda vinda de Jesus. Daniel 7, versículos 9 a 14. Esses livros contêm o nome e a memória da vida dos crentes que, embora não estejam presentes fisicamente diante do trono, são julgados a partir desses registros. Salmo 69, versículo 28, Daniel 12, versículo 1, Malaquias 3, 16, Apocalipse 3, 5. É óbvio que esse juízo pré-advento não tem a intenção de informar a Deus sobre algo que ele já sabe de antemão. Salmos 44, versículo 21 e 139, versículo 4. O que o juízo busca é estabelecer uma base legal que demonstre publicamente que o veredito que Deus dará é justo e verdadeiro. Apocalipse 20, versículos 4, 12 e 15. Considerando que hoje não temos acesso a esses livros, é sempre oportuno ter em mente que o juízo pertence a Deus e não a nós. No entanto, é comum que nos intrometamos na obra divina, dando nossa opinião sobre a caminhada cristã dos membros da igreja, esquecendo que o único que conhece tudo e todos é Deus. Hoje examinaremos como Paulo aconselha a igreja de Corinto, que é melhor ficar calado e não julgar antes da hora. 1 Coríntios 3, versículos 1 a 4 e 5. O fundamento da igreja é Cristo. 1 Coríntios 3, versículos do 1 a 17. A igreja de Corinto estava dividida entre facções que se alinhavam ao redor da liderança dos homens. 1 Coríntios 1, versículos 11 e 12. Alguns diziam ser de Paulo, enquanto outros se declaravam seguidores de Apolo. 1 Coríntios 3, versículo do 1 ao 4. Esse tipo de atitude demonstrava uma leitura humana que lia de maneira equivocada a função e o propósito dos líderes da igreja. 1 Coríntios 3, versículos 3 e 4. Por meio do uso de uma imagem agrícola, Paulo afirma que, embora ele e Apolo tenham plantado e regado, o crescimento da igreja de Corinto depende exclusivamente de Deus. 1 Coríntios 3, versículos 5 a 8. Em outras palavras, Paulo e Apolo são colaboradores de Deus, mas não são os donos da igreja. 1 Coríntios 3, versículos 9 a 17. Como bem sabem os membros de Corinto, Paulo foi o fundador dessa igreja. Atos 18, versículos do 1 a 21 e 1 Coríntios 3, versículo 10. Como arquiteto habilidoso, ele lançou o alicerce, que, como ele mesmo descreve, é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, versículos 10 a 11. Portanto, tudo que é construído sobre ele deve estar em harmonia com essa base. Isso é, sem dúvida, uma advertência contra os líderes de Corinto, que estavam levantando uma liderança que criava dissensão entre os irmãos. É por essa razão que Paulo afirma que, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo. 1 Coríntios 3, versículos 12 e 13. Dessa maneira, Paulo deixou o julgamento dos líderes da comunidade de Corinto nas mãos de Deus. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. 1 Coríntios 3, versículo 14. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo. 1 Coríntios 3, versículo 15. A salvação desse último mostra que, embora estivesse agindo de maneira errada, ele não tinha a intenção de arruinar a igreja. Entretanto, aqueles que ousarem destruir o templo de Deus, que é a igreja, Deus o destruirá. 1 Coríntios 3, versículos 16 e 18. Nessa parte do argumento, o tom e a linguagem de Paulo mudam, pois aqui o problema e a ameaça são diferentes. Nesse caso, não houve equívoco ou incompetência, mas desleixo e o desejo de desfazer
o que Deus ensina. Sem dúvida, esse tipo de liderança será aniquilado. No entanto, não se esqueça de que somente Deus sabe quais eram e são as intenções desses homens, e é a Ele que devemos deixar o julgamento. A igreja não está livre da entrada de lobos vorazes que querem destruir a obra de Deus. Paulo lutou contra eles. 1 Coríntios 16, versículo 22, Gálatas 1, versículo do 8 a 9, e nos alertou sobre sua presença. Atos 20, versículo 29. Ver também Mateus 7, versículo 15. Como igreja e de forma individual, devemos nos preocupar em desmascarar todos aqueles que tentam desfigurar os ensinos da Bíblia e procuram deixar nossa igreja doutrinariamente à deriva. No entanto, Paulo nos lembra que será Deus quem os destruirá. O que julga é o Senhor. 1 Coríntios 3, versículo 19 e 4, versículo 1. O problema que existia entre alguns dos membros da igreja de Corinto, e ainda existe hoje, é acreditar que eles eram suficientemente sábios para determinar humanamente a que facção pertenciam. E mais, aparentemente eles se sentiam especialmente preparados para defender ou apoiar a existência de liderança pessoal. Não se enganem, pois Paulo diz: se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. 1 Coríntios 3, versículo 18. A sabedoria humana, afirma Paulo, é loucura, pois, como está escrito no livro de Jó, apanha os sábios na astúcia deles. Jó 5:13 e 1 Coríntios 3:19. Ao citar essa passagem do Antigo Testamento, Paulo exige que os coríntios reconheçam que mesmo as pessoas consideradas sábias neste mundo não podem competir com Deus, que é muito superior em sabedoria e entendimento. Para reforçar o que foi dito acima, Paulo faz alusão ao Salmo 94, destacando o fato de que Deus conhece os pensamentos dos homens e de que eles são vaidade. Salmos 94, 11, 1 Coríntios 3, versículo 20. Portanto, nenhum ser humano deve se gloriar em sua própria sabedoria. 1 Coríntios 3, 21. Isso inclui o próprio Paulo e Apolo, e a propósito, os líderes e membros da igreja de Corinto. Para Paulo, ninguém deve se vangloriar a favor ou em relação de nenhum tipo de liderança humana. 1 Coríntios 3, versículo 21. Esses homens, como nós, são simples criaturas. Como foi dito anteriormente, eles não são alicerces. Portanto, em vez de nos orgulharmos de seguir este ou aquele líder, vamos nos gloriar em Cristo, o Criador e o fundamento da igreja. 1 Coríntios 3, versículo 10 e 11. Paulo está tentando enfatizar que nós não pertencemos a esses líderes, mas eles pertencem à igreja e, portanto, a nós. Tudo é de vocês. 1 Coríntios 3, versículo 21. Paulo afirma, lembrando-nos de que ele, Apolo e Cefas são servos e administradores dos mistérios de Deus. Portanto, ambos trabalham para Cristo e são instrumentos da igreja. 1 Coríntios 3, versículos 22 a 4, versículo 1. Os membros da igreja, consequentemente, não devem se dividir em torno de disputas que procuram exaltar líderes humanos. Os líderes são da igreja e nós pertencemos a Jesus. 1 Coríntios 3, versículo 23. Esse ensino é claramente pertinente. No mundo atual, embora haja uma crise de liderança política, as lideranças que existem levaram muitos a se alinharem com uma figura específica. Aqueles que seguem esses homens têm apelidos baseados no nome desse personagem, criando as facções que dominam a sociedade atual. Embora Deus sempre levante homens e mulheres para guiar seu povo, pode acontecer de algumas pessoas entenderem mal o conceito de discípulo, exaltando essas pessoas a ponto de se esquecerem de que o fundamento da igreja é Jesus. Deus nos convida a não defendermos esses homens e mulheres, mas a lembrá-los de que eles devem se submeter a trabalhar para o Senhor da igreja. Não julgue antes do tempo. 1 Coríntios 4, versículos 2 a 5.
Os líderes da igreja, sejam eles quem forem, devem ser pessoas fiéis. 1 Coríntios 4, versículo 2. Isso é o que é exigido e requerido de qualquer homem ou mulher que assuma uma posição de liderança. Mas não é a igreja que necessariamente os julga. As intenções do coração são conhecidas apenas por Deus, e é a Ele que devemos deixar o julgamento. 1 Coríntios 3, versículos 3 a 5. Paulo pede isso. 1 Coríntios 3, versículos 3 a 4. E acho que devemos conceder isso a ele, principalmente quando estudamos o resultado e o fim de sua carreira como apóstolo. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. No entanto, o problema era que os crentes da igreja em Corinto careciam do relato completo da vida do apóstolo e, considerando que eles estavam divididos em facções que homenageavam certos líderes em detrimento de outros, é claro que eles teriam começado a julgar o trabalho de Paulo. Paulo declara sua inocência e se sente em paz porque quem o julga é o Senhor, e não os que ouvem a carta aos Coríntios. 1 Coríntios 4, versículo 4. Sua preocupação não era com o que os outros diziam a seu respeito, nem sua autoestima se baseava na aceitação social da igreja. Ele confiava em Deus e submetia seu trabalho ao juízo divino, não ao humano. Sem dúvida, é importante que tenhamos isso em mente, pois vivemos em um mundo que muitas vezes julga incorretamente. Ninguém no mundo pode ler o coração do cristão e determinar judicialmente aquilo que somente Deus sabe. Ao mesmo tempo, também podemos cair no erro de começar a julgar nossos líderes e irmãos da igreja, esquecendo que é o Senhor quem esclarecerá o que está oculto na escuridão. Manifestará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4, versículo 5. Portanto, não cometamos o erro de Samuel, que, embora fosse um homem de Deus, errou ao pensar que Eliabe era quem Deus escolheria para ser rei em Israel. 1 Samuel 16, versículo 6. Não olhe para a sua aparência, disse Deus, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, versículo 7. Nosso conhecimento atual é limitado. Isso inclui não apenas nossa percepção do tempo, mas fazendo-nos ignorantes do que ocorrerá com nossa vida aqui na terra. Tiago 4, versículo 13 a 15. Mas também tem a ver com o que acontece internamente no coração de outras pessoas. Mas Paulo diz que chegará um dia em que Deus manifestará o que ninguém sabe e tornará publicamente conhecidas as intenções do coração. 1 Coríntios 4, versículo 5. E isso acontecerá na segunda vinda de Jesus. 1 Coríntios 4, versículo 5. Será nesse momento que cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 5. A base desse juízo é a lei de Deus. Romanos 2, versículo 12 a 16. Bem como o ato de examinar as obras daqueles homens e mulheres, cujo veredito foi contrário, e eles foram condenados. Apocalipse 20, versículo 13, Mateus 24, versículo 45 a 51, 25, versículo 41 a 46, e João 5, versículos 28 e 29. Assim, enquanto os justos recebem a recompensa da vida eterna, 1 Coríntios 15, versículos 51 a 57, ou seja, obtém o que Paulo chama de louvor de Deus, 1 Coríntios 4, versículo 5, os ímpios são condenados. Mateus 25, versículo 31 a 46. Será nesse momento, na segunda vinda, que os justos terão acesso aos registros pelos quais os ímpios foram julgados e achados culpados. O livro do Apocalipse descreve esse evento de maneira vívida, informando-nos que esse juízo acontecerá durante o milênio. Apocalipse 20, versículos 4 a 6. Ou seja, depois que Jesus regressar das nuvens do céu. Apocalipse 19, versículo 11 a 20 e versículo 3. 1 Tessalonicenses 4, versículos 13 a 5, versículo 11. É nesse contexto que João vê tronos e sobre eles aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar, os quais serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4 e 6. É durante esses 1000 anos que os redimidos confirmarão que o juízo de Deus é justo e louvarão o nome do Senhor, reconhecendo que os caminhos do Senhor
são justos e verdadeiros. Apocalipse 15, versículo 3. E só então, nesse instante, Deus revelará o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. 1 Coríntios 4, versículo 5. Nós, seres humanos, somos impacientes e queremos que as coisas se solucionem ou aconteçam instantaneamente. Os tempos de Deus são diferentes dos nossos. Eclesiastes 3, versículo do 1 ao 8. E devemos nos adequar ao que a revelação divina nos ensina sobre o juízo divino. Existem muitas coisas que hoje não entendemos, e entre elas estão as intenções pessoais daqueles que vivem entre nós e que também amam o Senhor. Não temos a capacidade de ler o coração das pessoas, nem mesmo podemos saber o que se passa pela cabeça delas. O que é decorrente disso e o que devemos fazer, nas palavras do apóstolo Tiago, é não murmurar contra os irmãos, porque aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Tiago 4, versículo 11. Deixemos que o juiz, o Rei da Glória e nosso Senhor Jesus Cristo seja aquele que julgue nossa vida e a dos outros. João 5, versículo 22 a 30, Atos 17, versículo 30 a 31 e 2 Timóteo 4, versículo 8. Ele, que também é nosso advogado, 1 João 2, versículo do 1 ao 2, julgará retamente, e ao fazer isso, deixaremos que Deus seja Deus. Conclusão: a igreja de Corinto era uma igreja dividida em facções, que se agrupavam em torno de líderes. Os membros de Corinto pensavam que pertenciam a esses líderes, quando, na realidade, pertenciam à igreja. O juízo desses líderes, assim como o juízo humano entre os crentes, deve ser deixado nas mãos de Deus. No momento oportuno, quando no milênio os salvos tiverem acesso aos livros que foram a base do juízo, poderemos entender o que não compreendemos hoje. Convite. Deus nos convida a deixar Deus ser Deus. Ele é o único que sabe o que o ser humano pensa, que escuta seus pensamentos. Salmos 44, 21 e 139, versículo 4. Sigamos melhor o conselho de Jesus, que nos ordena a não julgar para não sermos julgados. Mateus 7, versículo do 1 ao 4. Peçamos a Deus, em oração, que primeiro tiremos a viga do nosso próprio olho, para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Mateus 7, versículo 5. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.